façam sobre o trajeto original realizado lá. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim. Então, vamos iniciar o nosso dia de hoje. Meu nome é Sandra, sou do Centro de Qualidade de Vida da Coordenadoria de Recursos Humanos. Dando continuidade à semana de preparação para a aposentadoria, neste quarto dia, vamos abordar o tema envelhecimento ativo, desafios e oportunidades. Uma conversa sobre como envelhecer ativamente, mantendo-se participativo, com saúde, autonomia e propósito. Um caminho com desafios, mas também repleto de novas possibilidades e descobertas. Tenho a honra de convidar a Rosângela Aparecida da Silva. Ela é psicóloga, responsável pelo projeto Acolher, Linha de Cuidados, Autocontrole e Regulação Emocional, no podcast Escutando Sentimentos e Tempo de Ouvir, orientação e treinamento comportamentais no Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do NESMIT, no Conjunto Hospitalar do Padre Bento, em Guarulhos. A formação é especialização em Psicologia Hospitalar, no Hospital Leonor Mendes de Barro, especialização em Gerontologia pelo IPGG, pós-graduação em Neuropsicologia pela FABENE, cursando Inglês e Libras no Conjunto Hospitalar do Padre Bento, em Guarulhos. A sua experiência profissional, atendimento clínico e presencial e online. Rosângela, agradecemos por ter aceito o nosso convite. Desejo um excelente evento a todos. Seja bem-vinda. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite por parte da Coordenadoria de Recursos Humanos, o Centro de Qualidade de Vida, a Alexandra, todos os envolvidos. Agradeço as minhas gestoras, a Cristiane Rocha, da Gerência de Recursos Humanos, Simone Ribeiro Teixeira, do Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, a equipe do Desenvolvimento de Recursos Humanos, e dizer que é um privilégio participar dessa primeira semana de preparação para a aposentadoria. E é uma reflexão sobre envelhecimento ativo, sobre desafios e oportunidades. Eu vou pedir que passe o primeiro slide. E aí a gente consegue interagir pelo chat enquanto eu faço a palestra? Sandra e Marli, conseguimos? Sim? Então, vamos lá. Sim. Então, vamos passar o primeiro slide, conseguem liberar aí? Só um minuto, Rosângela, já estou compartilhando. Aguardo. Então, como eu estava dizendo, é uma conversa, um bate-papo, uma reflexão sobre os grandes desafios, mas as oportunidades que existem quando a gente pensa na questão do envelhecimento ativo. Longevidade vem sendo discutida há muito tempo, e envelhecimento ativo também. Quando vocês que estão aí do outro lado, né, nos hospitais, nos núcleos, porque como disse a Regina na primeira palestra, eu não estou sozinha, né? Estou vendo aqui que tem outras pessoas, e esse é o bacana, a interação. Quando vocês olham essa imagem, a aposentadoria, trilhando novos caminhos, o que vem à cabeça quando a gente pensa em longevidade? Escrevam aí no chat, para eu saber que vocês estão aí do outro lado da telinha. Passa alguma coisa pela cabeça? O que surge quando vocês olham essa primeira figura aí, esse primeiro slide, aposentadoria, trilhando novos caminhos, reflexões e oportunidades para profissionais da saúde? Estão escrevendo? Sim? O pessoal que está mediando a sala consegue dizer para mim o que apareceu no chat? Vamos ver se eu consigo ver aqui. Ah, já consegui ver. Um longo caminho para seguirmos, um caminho a percorrer, longa vida com saúde, horizonte à frente, ter qualidade de vida, aposentar bem com saúde e estar fazendo novas atividades. A aposentadoria não é o fim, é o recomeço. Então, quando a gente olha essa primeira figura, esse primeiro slide, cada pessoa que está aí do outro lado tem uma percepção diferente em relação ao processo de aposentadoria e em relação à longevidade e ao envelhecimento. Eu gostei de uma fala do chat que disse não é o fim, né? Qualidade de vida, é um recomeço. E é exatamente esse caminho que eu quero levar para vocês, para que a gente possa refletir um pouco. A aposentadoria e o processo de longevidade é um processo de caminhar, como está aí no slide, né? Em você desbravar novas oportunidades,
enfrentar os desafios que surgem, ir em busca de novos momentos e, sobretudo, trilhar novos caminhos nesse processo de envelhecimento. No próximo slide, que eu vou pedir que vocês passem, a gente vai refletir um pouquinho mais sobre a questão da aposentadoria. Pode passar o próximo slide, por favor? É importante a gente pensar também qual é o significado da aposentadoria. Como foi dito pela Regina, né? Ela falou um pouco, é um momento de transição e de transformação. E o processo de envelhecimento também é um momento de transformação. Muitas vezes, quando a gente faz 18 anos, né? Quando a gente está aí na transição da adolescência para a vida adulta, a gente tem um período em que a gente está num momento de vida. Ao longo dessa vida, a gente vai caminhando, vai construindo a nossa profissão, a nossa trajetória, alguns se casam, outros decidem não casar, e a gente vai no processo de transformação. Então, o envelhecimento, assim como a questão da aposentadoria, também é um processo de transição e de transformação, mas, sobretudo, é a hora de cuidar de si. Eu costumo dizer aqui na nossa unidade, no Complexo Hospitalar, porque a gente já faz há um bom tempo esse programa de preparação para aposentadoria. Eu estou aqui, vou completar 25 anos de Estado, e nessa trajetória do programa de preparação para aposentadoria, a gente começou com o tempo de aposentar e usufruir, depois trilhando novos caminhos. Olha que coincidência, é o nome, né, dessa primeira semana de preparação para aposentadoria trilhando novos caminhos. E a aposentadoria, a longevidade e o envelhecimento é exatamente isso. A gente vai começar a trilhar outros caminhos. E eu costumo dizer que a gente envelhece ao longo da vida como a gente se permitiu ser. Então, se eu perder a saúde, se eu fui em busca de oportunidades de inserção dentro dessa sociedade, de criar novos laços, é muito mais fácil, ou um pouco mais fácil, eu fazer essa transição da aposentadoria e dessa fase adulta para a fase do envelhecimento. E é a hora de cuidar de si, porque, como eu estava dizendo anteriormente, os profissionais da saúde cuidam de muita gente e esquecem muitas vezes de ter esse olhar para si, em relação à qualidade de vida. O que eu faço para mim? Eu tenho um momento de lazer, eu tenho um momento em que eu, de repente, faço um exercício, em que eu escuto música, em que eu não estou cuidando do outro, mas eu estou dando atenção para esse corpo, né, que já não é mais o mesmo joelho de quando tinha 18 anos, né? Eu, com 18, não tinha dor no joelho. Hoje, aos 55, que eu faço dia 25, eu já tenho uma dorzinha no joelho, que eu preciso fazer musculação, eu preciso cuidar. Então, a gente tem que ter esse olhar carinhoso e perceptivo em relação ao momento que você está. Esse significado da aposentadoria também é um sentimento de perda. Perda do quê? Ao longo dessas rodas de conversa, aqui no programa de preparação para a aposentadoria, a maioria dos profissionais da saúde começaram a trabalhar muito cedo. Hoje nós temos a legislação, né? A criança tem que brincar, não pode trabalhar, mas lá atrás, a gente voltar na história, no tempo, e eu acredito que nos outros hospitais também é assim, as pessoas começavam a trabalhar com 14 anos. Então, é um período muito longo trabalhando, e depois entraram, estudaram, constituíram as suas carreiras, entraram nos hospitais, nos núcleos, e é uma longa jornada, é um sentimento de perda, é como se perdesse um pouco esse dinamismo da vida do trabalho. E como é que eu resgato isso? Encontrando outros prazeres, e aí eu retomo a sensação de liberdade, a liberdade de não ficar escravo do relógio, né? Da responsabilidade de ter que marcar o ponto, tem horário para entrar, eu tenho horário para sair. Então, hoje eu vou acordar e vou caminhar pela praia, porque eu me aposentei e decidi morar na praia. A gente tem relatos de servidores que se aposentaram e que estão usufruindo esse processo de longevo, morando na praia, jogando, retomando paixões, voleibol. Então, muitas vezes, né, porque a gente não perde o contato, tem esse WhatsApp que aproxima muita gente, a gente consegue ver no status das pessoas aí, momentos de alegria desses servidores que se aposentaram e continuam com qualidade de vida, com essa sensação de liberdade, jogando voleibol, viajando, tendo um momento para si e não para cuidar do outro. E por que tudo isso é importante? A gente pensar nessa questão do envelhecimento ativo e da longevidade, desse significado da aposentadoria, que está tudo implícito, está tudo muito ligado.
porque tudo isso também tem impacto grande na questão da saúde mental. Eu falei do lado positivo, mas quantas pessoas, muitas vezes, adoecem quando entram no processo de aposentadoria, quando percebem a questão do envelhecimento, quando percebem que a cabeça continua pensando muito rápido, mas o corpo já não tem mais a mesma agilidade que tinha antes. E aí, muitas vezes, entram num estado depressivo, num estado, muitas vezes, até de ansiedade, por conta de querer ter o mesmo ritmo que tinha quando tinha 18, 20, 30 anos. Então, a sabedoria também é ser assertivo nesse momento que a gente percebe que a gente está passando a jornada, né? Cada ano de aniversário é a oportunidade de você caminhar pela vida. Olha o slide aí, ó. Desbravar esse momento do envelhecimento ativo de uma forma positiva e com qualidade de vida. No próximo slide, ainda falando sobre a questão dos desafios, quando a gente aposenta, existe toda uma mudança de rotina. E o pensamento, o que eu faço agora? Se nós fizermos uma correlação com o envelhecimento ativo, isso também acontece. Porque você sai do dinamismo, dessa correria do dia a dia, e se você não se organiza dentro da sua rotina, enquanto aposentado, enquanto alguém que tem mais tempo, dá a sensação de vazio e de o que eu faço agora? De estranheza em relação àquilo que você está vivendo. Quando a gente fala no envelhecimento ativo, a Organização Mundial de Saúde define como um processo de otimização e de oportunidades para a saúde, para a participação social e muitas vezes na comunidade e até na família. Muitas vezes esse profissional da saúde era só trabalho, né? Plantão par, plantão ímpar, falando da enfermagem, dos médicos, sai do trabalho e vai para o outro, e essa vida, esse acompanhar, que momento que eu estou, ficava meio perdido. Então, é a oportunidade dessa socialização, não só com a comunidade, com os amigos, mas muitas vezes até com o familiar. Familiar que eu via só de manhã ou à noite, quando eu chegava e voltava do trabalho, muitas vezes eu começo a ver com mais frequência. Como é que é essa relação no dia a dia? Então, esse processo de otimização traz também a busca por essa qualidade de vida e não se limita só à saúde física, mas também a essa questão de promover a autonomia para que ele se aposente e envelheça, né? Viva essa longevidade com uma sensação de autonomia, de independência e de bem-estar. Envelhecer hoje, e cada vez mais nós vemos essa população vivendo mais tempo, não só no mundo, mas no Brasil também. Em uma das palestras, trouxeram dados e dizia exatamente isso, de uma pesquisa de 2023, que as pessoas estão vivendo muito mais. Então, cada vez mais é importante que atividades sejam inseridas, voltadas para esse bem-estar, para esse autocuidado, para que isso não impacte a saúde mental, trazendo o quê? Ansiedade, muitas vezes, o sentimento de solidão, porque muitas vezes esse profissional, o filho casou, né, ou não constituiu uma família, o que eu faço com esse tempo? Para que não venha esse sentimento de solidão, né? Então, há necessidade de um planejamento não só emocional, então, essas rodas de conversas que são feitas no PPA, essa primeira semana de preparação para a aposentadoria é importantíssima, porque é como se desse um start, né? Vou fazer o barulhinho para vocês ouvirem, ó. Ó o start aqui, ó. Né? Ouviram aí do outro lado? Esse start tem que começar todos os dias quando a gente abre os olhos. Porque a cada momento que a gente tem a oportunidade de abrir os olhos, a gente está ficando um pouquinho mais velho, ó. Então, como é que eu quero envelhecer? Como é que eu quero chegar nessa longevidade? Qualidade de vida é tudo, mas não cai do céu. A gente tem que ir em busca. E para isso é preciso um planejamento. E para planejar, a gente precisa sair da zona de conforto. Então, muitas vezes, reprogramar os meus horários. O que eu vou fazer? Caminhar no parque? Ah, não tenho dinheiro para fazer academia. Academia está caro, mas tem parques aqui. A gente está em Guarulhos. Guarulhos tem vários parques, tem equipamentos. Eu acho que no interior também tem. E a gente tem que ir em busca, né, dessas opções, para que a gente possa passar por esse processo de envelhecimento ativo de uma forma saudável e trilhando, olha o slide aí, trilhando novos caminhos.
No próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão dos 4 pilares do envelhecimento ativo. E alguns lugares e algumas literaturas falam em 5 pilares. Quais são esses pilares? Primeiro, saúde. Olha o pezinho aí, né? A minha diretora aqui está passando por um momento, vou dividir com vocês, em que ela está tratando uma dor no ombro, né? E aí, como é que faz? É só medicação? Não. Ó, a ação. Teve que comprar uns pezinhos, foi em busca de uma fisioterapeuta aqui do hospital que orientou quais eram os exercícios ideais que pudessem ser feitos, e a partir disso tem que ter um comprometimento e uma organização. A cada X horas ela para e faz os 4 movimentos que a fisioterapeuta orientou, buscando o quê? Fortalecer essa musculatura aqui. Então, primeiro, a gente tem que ter percepção do nosso corpo nesse processo de envelhecimento ativo. Como é que eu tô? Tem alguma coisa que me dói? E assumir, né? Que assim como um carro zero, você tira um carro zero, o carro está perfeito, tinindo. E aí, no ano seguinte, como é que é isso? Você já tem que olhar o pneu, olhar como é que está. Assim somos nós. Mas a gente tem dificuldade de lidar com isso. Tem pessoas que só percebem esse envelhecimento ativo e essa parte do envelhecer, por incrível que pareça, quando a gente começa a chamar para as rodas do programa de preparação para a aposentadoria. Então, quando a pessoa toma a decisão de vir aqui no nosso núcleo de gestão de pessoal e falar, eu quero a minha contagem de tempo, muitas vezes que está cansada, que já trabalhou bastante, começou muito cedo, porque não tinha legislação, começa todo um processo de acolhimento, não só para ele pedir a aposentadoria, mas para a gente poder acolher e entender em que momento essa pessoa está. Ela está percebendo esse processo de envelhecimento? Como é que é essa rede de apoio dessa família, dessa pessoa? Ela tem uma família? Ela tem amigos? Ela está muito voltada só para si e esquecendo que tem um mundo aí para desbravar? Olha o slide. Olha esse mundão aí para desbravar. A gente não pode ficar só nessa zona de conforto e de conhecimento. A gente precisa oportunizar outros momentos para que a gente possa se perceber enquanto ser humano. Então, o segundo pilar é a participação. Lembra que eu comentei no slide anterior? Como é que a Rosângela, psicóloga, mãe da Giovana, esposa do seu José, que trabalha no Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, interage? Ela é só o mundo do trabalho? Ela é só o mundo da família? Ela tem momentos de socialização com outras pessoas? Como é que ela pensa em aposentar? Né? Ah, vou aposentar com 58, com 59. E como é que vai ser isso? Vou ficar só em casa? Não, quero passear. Então, a gente tem que ir fazendo esse planejamento e socializar. Ah, Rosângela, mas eu sou muito tímida. Eu também sou. Vou contar um segredo aqui para vocês. Ó, vocês não contem para ninguém, tá? Eu sou um poço de timidez, mas eu aprendi a trabalhar com a minha timidez ao longo da vida, porque a gente tem que interagir com outras pessoas. Nós não somos um ermitão no meio do mato, né? A gente tem que interagir para trabalhar, para socializar, para ir no mercado, para ir no show. Então, a gente tem que ir em busca dessa interação com outras pessoas. Isso é importante também. É voluntariado? Nós temos pessoas que se aposentaram e fazem voluntariado, ou aqui numa outra instituição. Então, isso é importante também. A questão da segurança, que ambiente que essa pessoa que está nesse processo de envelhecimento ativo, que foi lá no RH, lá da sua unidade, da minha unidade, pediu aposentadoria, está num ambiente seguro? Ela tem alguém para poder contar? Ela tem alguém que entenda um pouco? Ela pediu aposentadoria, X tempo, daqui 90 dias, tem licença-prêmio, não tem? Como é que é esse envelhecimento? Então, há alguém que traga para ela esse acolhimento e garanta um ambiente seguro e acolhedor, é uma proteção social, e essa pessoa possa ter condições básicas nesse envelhecimento também, ter com quem contar, isso é importante também. Mas o envelhecimento também é um aprendizado ao longo da vida. Então, é como eu disse anteriormente, a partir do momento que eu acordo, já estou envelhecendo. Então, eu tenho que aprender a caminhar pela vida para essa longevidade que é que a gente busca da melhor forma possível. E hoje a gente tem muita literatura falando sobre isso. A gente abre aí não só livros, né, de profissionais renomados, mas de repente se abre o Instagram, tem lá um post, tem um comentário, tem alguma atividade, tem alguma ação, e a gente tem que estar antenado enquanto ser humano nisso tudo que está acontecendo. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir sem efetivamente estar trabalhando, porque eu já cumpri a minha jornada enquanto trabalhadora, né, enquanto trabalhador,
Mas agora esse caminhar enquanto ser humano pela vida, trilhar novos caminhos. No próximo slide, pode passar, por favor? O que a gente pode perceber? Que todo esse processo de envelhecimento ativo é um processo de reinvenção e ressignificação. Então, longe de simbolizar um ponto final, como alguém disse aí no chat, ele vai marcar, ele vai inaugurar um período de profunda reinvenção pessoal. Mas é um processo ao longo da vida. Eu tenho que ter essa capacidade de ser curioso por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que eu ainda posso redirecionar e reprogramar a minha energia, né, a minha motivação, que antes estava dedicada ao trabalho, investindo em novas atividades, em novos atos diante da vida. Então, esse apoio adequado é importante. E os RHs, com esses programas, né, o programa de preparação para a aposentadoria, faz esse papel no início, no sentido de despertar, de trazer para essa conversa. Eu costumo dizer, e hoje eu estou aqui nessa sala apresentando para vocês, e na sala do lado tem alguns funcionários assistindo. E tem uma pessoa lá que chama Terezinha, não sei se ela voltou. Voltou? Ela fugia de mim quando ela me via pelo corredor. Por quê? Porque pensar sobre parar, quando a gente fala na questão do aposentar, era difícil. Então, é um processo de pensar, de reconhecer que essa contribuição foi importantíssima e mas que existem outros momentos que ela e outros profissionais, eu dei o nome dela e ela está rindo ali na sala do lado, mas tem outros profissionais que fogem da Rosângela. Vamos lá no PPA, hoje tem uma roda de conversa, porque ainda não é o momento de pensar sobre essas questões do parar. E essa questão do envelhecimento também, né? A Rosângela com 18 era uma, e a Rosângela que vai completar 55 é outra, completamente diferente, e que hoje valoriza outras oportunidades que até então deixava passar batido. Então, é um processo de ressignificação, né? Desse processo do trabalhar, mas do processo do envelhecimento também. E muitas vezes o trabalho, ele vai te amarrando, literalmente, porque você, como eu disse anteriormente, você fica escravo do tempo, né? É o tempo de chegar no trabalho, é o tempo que vai começar a palestra, é o tempo que você tem que entregar algo para compras. Então, você está alinhado sempre com os processos que acontecem na instituição, no local que você trabalha. E aí muda tudo. Você vai virar essa lente ampliada para você, no teu processo de ressignificação, reinvenção e de envelhecimento. Eu gosto de falar longevidade. Né? Longevidade. Para que a gente tenha uma vida longeva, a gente precisa planejar e cuidar-se, porque o profissional de saúde, eu repito, para vocês não esquecerem aí do outro lado, cuida de todo mundo e esquece de cuidar de si, do seu bem mais precioso, primeiro que é esse corpo, mas sobretudo a mente, porque muito do que acontece no corpo passa primeiramente pela mente, pela cabeça. Então, é preciso cuidar. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso, as pessoas olharem mais para si, poderem falar dos seus medos, das inseguranças, daquilo que muitas vezes as pessoas guardavam nas gavetinhas internas aí, chamada inconsciente, e aos poucos essas gavetas foram sendo abertas. Não é à toa que meu trabalho no Nesmit aumentou bastante, as pessoas podendo falar de coisas que estavam guardadas há muito tempo. E isso é importante para que a gente possa, o quê? Construir o nosso processo de longevidade ao longo do tempo. Estou falando muito, né, gente? Vocês aí do lado, está fazendo sentido o que eu estou falando? Queria que vocês falassem um pouquinho no chat. Vocês estão conseguindo se reconhecer quando a gente fala nesse processo de reinvenção, de ressignificação? Queria que vocês escrevessem aí no chat para mim. Como disse a minha colega Regina, para saber se eu não estou falando sozinha. Longo e lindo caminho, um mundo para ser explorado, que foi o início que a gente colocou. Todo sentido, pessoal de Taubaté. Quando vocês fazem as rodas de conversa aí, o pessoal pensa sobre essa questão do envelhecimento ativo? Ou é algo que, de repente, não, faz todo sentido, muito, fazendo sentido? Isso, é isso mesmo, é uma reflexão, um bate-papo, né? Para que a gente possa trilhar novos caminhos.
E é importante também a gente falar, muitas vezes, do preconceito que ainda existe, né? Porque ainda existem pessoas que têm essa palavra, se aposentada, agora, né? Você tá com a vida ganha, tem tempo para tudo. E aí é como se invertesse. Essa pessoa longeva é aquela que não vai cuidar de si, vai cuidar do neto, vai resolver os problemas da família. Ele começa a trabalhar de uma outra forma. Ah, pode entregar um documento, agora é tudo pela internet, né? Pode entregar um documento em tal lugar? Você pode fazer tal coisa para mim? Então, esse cuidado também é importante. Essa longevidade tem que ser usufruída em momentos para você. Não é que você vai se tornar egoísta, ah, não vou ajudar mais ninguém, agora sou eu no mundo. Mas é poder viver a sua vida para você, né? E não montar a sua agenda em função do que o outro precisa. A gente tem que tomar esse cuidado, porque as pessoas, assim como você que construiu o seu caminho, também tem que construir o caminho de cada um. E se a gente não toma cuidado, dependendo de como a gente se posiciona no momento dessa longevidade, desse envelhecimento ativo e dessa aposentadoria, a gente acaba carregando, fica como o homem dos pratos, né? Eu sou da época do homem dos pratos, lembra? Ficava lá pegando vários pratos no Silvio Santos, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai pegando esses pratos e a gente vai ficando sem braços para a gente poder dar conta e acolher aquilo que a gente quer fazer. Então, é morar na praia? Vai morar na praia, né? É poder viajar? Vai viajar. É poder caminhar? É caminhar. É dar conta realmente daquilo que você planejou para a tua aposentadoria, para a tua longevidade. Então, isso é muito importante. Próximo slide, por favor. O doutor Alexandre Kalash, médico renomado, gosto bastante, ele tem vários vídeos no YouTube, várias entrevistas. Ele tem uma fala que diz: é fundamental lembrar que o futuro quem faz somos nós. Então, nós somos responsáveis. Não adianta terceirizar, não. Você é responsável. Eu sou responsável pela minha trajetória, a minha vida. Eu escolho que caminho que eu quero desbravar. Então, o que virá amanhã depende muito das ações que nós tomamos hoje. Então, não se diz que a gente tem que começar a fazer exercício logo. Às vezes a gente vai protelando, né? E só vai fazer quando chega a dor. Né? E a dor só chega porque a gente vai entrando num momento em que é só o trabalho, né? Então, é só a digitação, é a reunião, trabalha aqui, trabalha muitas vezes em casa, às vezes tem uma dupla jornada, e a gente vai levando a vida como se a gente tivesse, né, 15, 16, 17, 18, e a gente não percebe, que é importante a gente ir ajustando e reprogramando esse GPS. E a responsabilidade está na mão de quem? Nas nossas mãos. A gente precisa tomar isso para a gente, essa responsabilidade pelo nosso envelhecimento ativo, não colocar na mão do outro. Então, essas rodas de conversa, o programa de preparação para a aposentadoria, faz a gente pensar muito mais como é que a gente pode promover, né, essas oportunidades de educação e de informação, porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas ainda para pensar sobre essa questão do envelhecimento. E a discriminação existe. Então, a gente tem que promover uma cultura, e é isso que a Secretaria tenta fazer e vem fazendo, respeito e valorização da pessoa que está envelhecendo, né? Desse envelhecimento ativo. Então, o envelhecimento ativo, ele é um conceito amplo e multifacetado, e ele visa garantir que as pessoas tenham uma participação plena e significativa na sua vida e na sociedade, com participação baseada nos pilares: saúde, segurança, participação, e cuidando o tempo inteiro o quê? De si. Trazer para si o momento de cuidar do bem mais precioso, que é a saúde, o corpo, o mental. Não esquecer que isso caminha tudo junto. Às vezes o que a gente pensa se concretiza, né? Isso é neurociência, não tem a ver com crença, né? É neurociência. Então, o pensamento ganha força. Então, é importante a gente desbravar esse novo caminho da longevidade baseada nos princípios e nos pilares desse envelhecimento ativo. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Se alguém quiser mediar do outro lado aí, eu posso ler o chat ou vocês leem. Sandra, como que funciona? Rosângela, Sim. eu vou ler aqui, então, no chat. Isso. Que aí a gente bate um papo, né? Não fico só eu falando. Sim, só um minutinho, tá bom? Claro, aguardo sim. Estou vendo que o pessoal está comentando, né? Só um minuto.
Mas é porque aqui, deixa eu ver. Peraí. Ó, eu tô falando, tô vendo aqui que o pessoal de Franca, Sandra, muita Oi. gente foge quando falamos da aposentadoria aqui, não é só a Terezinha que foge? Muita. Olha o pessoal rindo na sala do lado. Muita gente foge quando falamos da aposentadoria aqui. Então, por isso, quando nos reunimos e falamos, é uma preparação para a vida, que inicia após a aposentadoria. Pessoal de Franca, eu vou fazer uma correção, se vocês me permitirem. Eu acho que não se inicia após a aposentadoria. A gente tem que começar a falar desde já, né? Eu vou completar 55, ainda falta um tempo para eu me aposentar. Mas eu já comecei a partir das rodas de conversa, porque quando a gente faz a roda, a gente também aprende, é uma troca. Então, eu já comecei a rever muita coisa, já me matriculei no SESC, estou fazendo lá um movimento consciente, é um momento que eu tenho para mim, isso é importante, porque na correria da vida da Rosângela, né, completa 55, tem a filha, tem o esposo, que sempre pedem alguma coisa. E se eu não me programar para que eu tenha um tempo para mim, ninguém vai fazer isso por mim, por mais que eles me amem. Então, coloquei lá na minha agenda, de terça e quinta, das 18 às 18h50, eu estou lá no SESC, fazendo dança circular, movimento consciente. A gente precisa sair da zona de conforto. No começo deu preguiça, queria tanto ficar aqui, tomar meu banho, ficar assistindo Netflix, mas me organizei, pego o carro, demora uns 15 minutinhos para chegar lá, e aí aquele momento é meu, e é mágico. Então, a gente precisa repensar que oportunidade eu, enquanto ser humano, vou me permitir, não só quando aposentar, mas nesse momento de vida, com 50, com 60, com 40, com 30, para que quando eu chegar lá na aposentadoria, eu consiga manter e ampliar essa qualidade de vida. Então, não é só quando chegar a aposentadoria. A qualquer momento da vida, a gente tem que reajustar esse GPS. Fala, Sandra, o que mais que você está vendo aí? Lê para mim. Rosângela, eu vou fazer aqui uma pergunta para você que a Marli colocou. Como lidar com as mudanças físicas e psicológicas que ocorrem com o envelhecimento? A Marli que perguntou, né? Isso. As questões físicas são questões do envelhecimento mesmo, né? Ontem eu estava assistindo uma reportagem, vi no Instagram, uma repórter da Gazeta, uma psicóloga, fez uma dinâmica com ela, e ela colocou alguns pesos no braço, nas pernas, para que ela sentisse a dificuldade no caminhar. E aí a repórter foi caminhando dizendo, nossa, como pesa, e muitas vezes é um processo, né, que a pessoa percebe. A perna já não corresponde, que é um envelhecimento mesmo físico, né? É por isso que a gente precisa ir em busca, né? Exercícios. A pessoa já está numa fase em que não consegue mais fazer exercício, movimentos com a fisioterapia, que dá para fazer sentado, tem muita coisa que dá para fazer sentado, muitas vezes com o idoso, não é? E já está numa fase um pouco mais crônica, até na questão do movimento. E aí, nessa reportagem que eu vi, além desse peso que foi colocado nos braços e nas pernas, a psicóloga colocou um óculos em que simulou como se a pessoa tivesse num momento com catarata e não tivesse tido, não teve ainda a oportunidade de passar por um atendimento. E a repórter se emocionou muito, porque ela disse que lembrou dos avós, que naquela época em que os avós eram vivos, ela não tinha condições de prestar assistência para que eles pudessem passar por aquele momento de uma forma mais leve. Então, essas questões biológicas, né, é importante a gente pensar e perceber. Se eu tenho um idoso em casa, muitas vezes a gente cuida de um idoso, né? A minha mãe ontem completou 82 anos. Dinâmica, ativa, mas tem muitas vezes dor nas pernas, né? Às vezes fica mais depressiva por conta de a cabeça tá boa, mas o corpo já não reage da mesma forma. Então, a gente tem que criar estratégias, que é o que eu procuro fazer, né? Hoje eu não estou legal. Mas o que você está fazendo? Interagir com esse idoso, se colocar no lugar dele e ir em busca de estratégias, seja no município, através das políticas públicas, muitas, vou falar da prefeitura, a gente está no estado, né?
e aí não tem interesse de conflito, mas, por exemplo, aqui no Guarulhos a gente tem atividades voltadas para os idosos, em que esse idoso pode interagir com outros idosos, para sair de casa, para socializar, dança. No interior eu sei que tem muita coisa também. As questões psicológicas, a gente sabe que muita gente, não só os idosos, passam muitas vezes por questões de ansiedade, depressão, alguns até com transtorno do pânico. E aí, se perceber que é algo que impede esse relacionamento com outras pessoas e que muitas vezes paralisa esse idoso, eu não quero sair de casa, eu quero ficar aqui quietinho. A pessoa precisa socializar, não importa a idade. Aí ela de procurar ajuda, né? Muitas vezes um psicólogo, às vezes precisa de medicação, né? Perceber algum comportamento diferente nesse idoso em relação às emoções, a forma como ele se relaciona com as pessoas e consigo, aí é hora de buscar ajuda e não esperar a coisa chegar num limite ou algo que acenda a sirene aí, sabe? Tem que ir antes. Vai percebendo, empatia. Às vezes, o idoso não quer morar com ninguém, quer morar sozinho para manter a autonomia. Mas às vezes chega um momento também em que ou esse amigo ou esse filho precisa trazer esse idoso mais para perto, porque a gente começa a perceber questões nesse envelhecimento de negligência, até em relação à higiene, à alimentação. O idoso já não se alimenta direito. Se a gente não ofertar muitas vezes água para o idoso não vai tomar água. Então, suco, a gente tem que ficar atento em relação a isso e perceber até que momento a gente pode oferecer essa autonomia, ou para um pai, ou para uma mãe, ou para um avô. Então, é importante ficar, e cada vez mais a gente percebe que as pessoas vão em busca, né, da saúde. O nosso hospital é um hospital de média complexidade, e eu costumo dizer na integração que eu faço para os colaboradores e para as pessoas transferidas, que muitas vezes é um idoso trazendo outro idoso, porque nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo. E hoje as pessoas têm um pet, mas por decisão, enfim, às vezes resolvem não ter um filho. E tudo bem, né? Então, assim, como é que a gente quer passar por esse processo de envelhecimento? Quando eu falo dos profissionais da saúde, o profissional da saúde, muitas vezes, é aquele que não faz um check-up. E a gente caminha ao longo da vida, trilha os caminhos, como a gente foi criada, né? É a mochila invisível que a Regina falou e que eu uso também esse termo. Então, se eu fui acostumada ao longo da minha vida a fazer check-up todo ano, a me cuidar, a perceber quando algo incomoda, eu vou envelhecer desta forma, prestando atenção no meu corpo. Se eu não tive esse hábito, se eu fui um ser humano relapso com a minha saúde, eu vou envelhecer dessa forma também, só percebendo o momento de adoecimento, no momento em que se instala uma doença mais crônica. Então, esse olhar é importante. Se você ainda, enquanto profissional da saúde, não caiu essa ficha, nossa, ficha é coisa antiga, né, gente? Hoje não é mais ficha, é WhatsApp. Mas se não caiu a ficha ainda, é importante perceber. Você está dando atenção para o teu corpo? Você está prestando atenção em como você está? Você faz momentos de parada? Ontem foi o segundo dia da turma aqui no hospital do Mindfulness. A psicóloga Inês está ministrando um curso, que é um momento que as pessoas saem dos seus locais de trabalho e vão aprender a respirar, porque a gente não respira. A gente fala aceleradamente, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, é um momento para você olhar para você, é algo que a gente pode desenvolver. A gente acha que sabe respirar e não sabe. Eu descobri que eu não sei respirar e aprendi com a Inês a pausar, a respirar, a recolher no momento que a gente percebe que tem alguma coisa que não está legal naquele setor, ou naquele momento, a gente recolher para a gente. Então, é esse cuidado que a gente tem que aprender a trilhar ao longo do tempo. Respondi? Sim. Rosângela, eu vou ler aqui agora uma reflexão feita pela DRS 15. A aposentadoria não é apenas o encerramento de uma trajetória profissional, é o início de uma nova fase da vida, que pode ser vivida com liberdade, propósito e realização. No entanto, para que esse momento seja realmente transformador, é essencial que ele seja planejado com antecedência. Preparar-se para a aposentadoria vai muito além das questões financeiras. Envolve refletir sobre o estilo de vida desejado, cuidar da saúde física e emocional, cultivar interesses e relacionamentos e até mesmo pensar em como continuar, contribuindo com a sociedade. Quanto mais cedo esse planejamento começa, maiores são as chances de viver essa etapa com tranquilidade e entusiasmo. Trilhar novos caminhos exige coragem, mas também estratégia. A aposentadoria pode ser um tempo de descobertas, de novos projetos e de reencontros consigo mesmo.
desde que seja encarado como uma fase que merece atenção, cuidado e preparação. Nossa, um TCC. É isso. É exatamente isso. Você definiu a palestra de hoje. E o significado que o programa de preparação para a aposentadoria tem. Eu tenho certeza, em todas as unidades, que independente da forma como cada um executa, se é uma roda de conversa, se é uma palestra, se traz algum convidado, é preciso criar estratégias. Porque a gente não tem que criar estratégias na vida, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou planejar? Como é que eu vou executar? Como é que eu vou fazer determinada ação? Assim também é em relação à aposentadoria. E na vida a gente vai, né, trilhando, caminhando e planejando, reajustando esse GPS o tempo inteiro, que vai direcionando a forma como nós queremos viver ao longo da vida. Eu li aqui que a Valéria disse assim, era essa praia que eu queria. Então, a gente tem sonhos, a gente tem expectativas, só que a gente não pode jogar tudo para o alto. Então, essa estratégia é fundamental. É a mesma estratégia que nós temos que ter com a nossa longevidade. Não dá para terceirizar a longevidade. A longevidade é você com você. O que você quer para a sua vida? É emagrecer? É ganhar peso? É fortalecer o joelho? Então, cada um tem que perceber como é que está o teu corpo naquele momento. Eu preciso cuidar mais da minha cabeça, porque eu percebo que eu sou muito ansiosa. E a gente tem que ter a humildade, enquanto ser humano, de reconhecer que nós somos mulheres maravilha, que nós somos super-homens e que nós temos as nossas fragilidades enquanto ser humano. Quando a gente reconhece isso e a gente vai em busca de ações, seja uma leitura, seja reflexão, seja um bate-papo com alguém que te entende, porque tem amigos que compreendem a gente. Gente, não tem uma formação em psicologia, mas, nossa, você falou que eu precisava ouvir. Não acontece isso às vezes? É isso que eu vou fazer. Tem uma sintonia. Isso é importante. Se você percebeu que você não está dando conta de encarar esse envelhecimento, para você é difícil, vai em busca de ajuda. Se você percebe que você está meio perdido em relação a essa preparação para a aposentadoria, não foge da Rosângela e nem do pessoal de Franca, não, no corredor, né, Terezinha? Vai em busca. O pessoal gargalhando aqui do lado. Eu vou mostrar a Terezinha para vocês. Vai em busca de socializar os seus medos, as suas expectativas, porque dentro de um grupo, e é isso que a gente percebe nas rodas de conversa, um vai dando força para o outro. Ah, isso mesmo. Ah, eu já fiz isso. Ah, estou pensando em fazer isso. O que você acha? E aí as pessoas vão socializando as suas fragilidades e as suas potencialidades. Assim também tem que ser na nossa longevidade. A gente tem que pensar que cada oportunidade do aniversário, 18, 19, pulou, linha do tempo, 50, 60, é uma oportunidade da gente, de novo, vocês não esquecerem, reajustar o GPS. E a gente tem que reajustar muitas vezes, várias vezes, às vezes o GPS fica rodando, sabe, fazendo analogia, e aí demora para a gente poder perceber que aquele é o momento, muitas vezes, de sair da zona de conforto e ir em busca de trilhar o quê? Novos caminhos. Tem mais pergunta aí para mim, Sandra? Sim, a Solange, aqui da Qualidade de Vida, colocou quais seriam as melhores práticas para manter a saúde física e mental durante o envelhecimento. Exercício, vou falar bem alto, exercício, porque eu percebi que quando eu faço exercício, quando eu faço atividade, eu não fico com dor no joelho. Então, tem que fazer exercício. Se algo dói, é exercício. Socializar. Eu não gosto de fazer musculação. Vai em busca, tem tantas opções hoje. Tem caminhada, tem movimento consciente, tem yoga, tem dança para quem gosta de dançar, mas nós temos que sair da zona de conforto. Muitas vezes é o canto, tem gente que canta, já cantava e descobre que, eu vou fazer parte de um coral. Aqui em Guarulhos a gente tem muita gente que depois de uma determinada idade está aprendendo a tocar violão, piano e socializando com outras pessoas, porque na correria da vida, a escravidão do relógio, não teve tempo de fazer o que gostava, o sonho de aprender, eu preciso aprender a nadar, mas isso só vou fazer depois que eu aposentar, porque eu tenho muito medo de água, mas é um desafio, eu tenho que superar esse medo. Então, a gente tem que sair de novo da zona de conforto, começar a ampliar, vai em busca, tá tudo aí na internet, pesquisa,
Interior tem tanta coisa, e a gente acha que tudo é pago. Não, tem muita coisa que é gratuita. Mas aí tem que sair de novo da zona de conforto, ter uma ação e ir em busca. Do céu só cai chuva, e ultimamente nem está chovendo, né, gente? Então, a gente tem que ir em busca e se aventurar, se apropriar daquilo que a gente espera para a nossa vida e para a nossa saúde. Vou fazer mais uma pergunta aqui, Rosângela, da Daniela, aqui também no Centro de Qualidade de Vida. Lidar com medo nunca é fácil, mas é essencial. O medo pode paralisar, mas também pode ser um sinal de alerta e aprendizado. Quando a gente decide encarar, em vez de fugir, abre espaço para crescer, se fortalecer e até descobrir novas possibilidades dentro de nós mesmos. É isso mesmo. O medo pode paralisar, como ela bem disse, mas ele só paralisa se a gente não se aventura e não se encoraja a sair da zona de conforto. Quando eu saio da zona de conforto, vou, mas vou com medo mesmo. E aí fica mais fácil desbravar, muitas vezes, o desconhecido, criar estratégias para que eu possa ter uma vida mais longeva e com qualidade de vida. Hoje, antes de iniciar a apresentação, uma auxiliar de enfermagem se aposentou, saiu a aposentadoria, e ela está toda planejada já. Olha, vou fazer tal coisa, já está lá, só estava esperando isso. A felicidade, então, é muito bom quando você tem a possibilidade de entregar um certificado, que a gente entrega um certificado aqui para o funcionário, entregar a placa de agradecimento por esse período, e você ouvir daquela pessoa que ela já está planejada. É outro momento da vida. Trabalho foi importante, foi um ciclo, mas agora são novos voos, né? Ela vai trilhar novos caminhos, ela está pronta. Eu perguntei, o que você vai fazer? Ah, já vou amanhã, para aquilo que estava planejado. Então, é muito bacana. E é o contraponto, né? A gente lida o tempo inteiro com esse contraponto. Pessoas que estão muito resolvidas e outras que ainda têm o medo, mas que estão tentando desbravar. Então, esse é o papel, né? Não só do RH, mas eu acho que até do colega de trabalho, né? O apoio que a colega teve aqui, a enfermeira de educação permanente foi lá, abraçou, tinha uma outra pessoa que abraçou, isso é gostoso. É o apoio nesse novo momento, nessa nova jornada. O medo só paralisa se a gente não se encorajar. E se o medo te paralisar, a ponto de te amarrar numa situação, vai em busca de ajuda. Ou um colega, ou um profissional especializado. Vou deixar aqui também a reflexão da Malu Domingues. Ela colocou: estou encantada com todas as informações. Temos sim que refletir e aplicar todas essas informações para um bom desenvolvimento interior. Obrigada. Ah, que bom que faz sentido, né? Porque esse formato de apresentação da preparação para a aposentadoria é novo para todo mundo, não é? E saber que você está falando com pessoas de Franca, do interior, de outros locais, de outras unidades, onde o encontro é muito difícil, e que faz sentido esse movimento e essa ação que o Complexo Hospitalar Padre Bento faz, que é isso que a gente acredita, é muito gratificante. Saber que a gente está numa mesma sintonia, né? Pode passar o próximo slide, Sandra, por favor? Tem mais alguma pergunta, alguma reflexão? Rosângela, a gente vai deixar o espaço aberto para caso alguém queira falar diretamente aqui. Eu vou mostrar para vocês a Terezinha. Eu vou mostrar a Terezinha, posso? Pode. Terezinha, vem cá, Terezinha. A Terezinha fugia de mim. A Terezinha é uma enfermeira, uma trajetória muito linda aqui da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Não, eu faço questão, sabe por quê? De trazer a Terezinha. Porque a Terezinha, embora tenha fugido de mim, ela trouxe reflexões importantes. Olha lá, Terezinha, faz um tchau, Terezinha, tá linda. A Terezinha, nossa enfermeira da CCIH, que fugia de mim, mas que hoje deixou o trabalho lá e veio prestigiar a questão da longevidade. Isso é importantíssimo, porque é um momento que ela percebeu que ela precisa olhar para ela. E esse é o sentido do nosso trabalho. Esse é o sentido, isso é o que busca não só o complexo hospitalar, mas o centro de qualidade de vida. Fazer com que as pessoas possam perceber a importância de olhar para si. Beijo. Obrigada. Toda tímida, gente. Toda tímida. Gente!
Toda tímida, gente, toda tímida. E lembra que eu falei da questão da educação e do aprendizado? Muitas vezes as pessoas descobrem outros sonhos. Ah, eu fiz enfermagem, mas eu queria ter feito música. E aí, a minha diretora estava dividindo aqui comigo, ela dá aula de Libras, que uma pessoa que faz aula com ela, 74 anos, estava num estado depressivo, e aí começou a aprender Libras. E Libras trabalha toda a questão cerebral, né? A sinapse, o aprendizado, o movimento. Eu sou destra, mas quando eu falo em Libras, eu uso a mão esquerda. Então, assim, eu estou fazendo conexões outras sinapses, é um aprendizado, e isso é muito importante para o cérebro. Então, essa pessoa, que 74 anos, que está fazendo Libras, ela diminuiu a medicação, ou parou de tomar, alguma coisa assim, diminuiu, ela estava tomando medicação por conta da depressão, e Libras tem sido um estímulo para ela desconectar um pouco desses pensamentos depressivos que trazem a gente para o passado, né? Depressão traz a gente para o passado, ansiedade o futuro o tempo inteiro. E aí ela está buscando e conseguindo conectar no aqui e agora. Como é que eu falo bom dia em Libras? Como é que eu falo oi? Como é que eu falo o meu nome? Então, isso é importante também. E além de Libras, ela está fazendo inglês. Então, assim, não é só o exercício. Eu falei do exercício, a questão da saúde, mas muitas vezes a educação também traz esse pensar, essa cognição de uma forma diferente também. Rosângela, eu vou ler aqui também uma pergunta do José Carlos de Sales. Porque sempre almejamos o descanso ou as férias quando trabalhamos e depois, quando aposentamos, sentimos falta do trabalho? Pois é, né? Sabe que tem um dos temas do PPA, que é a relação do homem com o trabalho. Quando a gente faz a roda de conversa aqui, a gente fala exatamente isso. Que significado tem o trabalho para você? E aí as pessoas que participaram ao longo desse tempo que a gente está fazendo essas rodas, falam exatamente isso, que o trabalho é a vida, né? Que a pessoa se reconhece trabalhando uma vida inteira. Como eu disse, hoje tem a legislação. Mas lá antes, as pessoas trabalhavam com 14 anos, carteira registrada. Então, as pessoas se reconhecem enquanto trabalhadores. Quando a pessoa pede férias ou quando a pessoa se aposenta, as pessoas falam assim, vou pedir só 15 dias, porque eu não aguento ficar 30 dias em casa. É um exercício também, né? Tirar licença-prêmio também é um exercício para quando chega a aposentadoria, porque é uma outra rotina, é uma outra atividade, e aí é planejamento. O que eu vou fazer? Né? Eu saio de férias dia 8, 15 dias, eu já me programei. Eu tenho essa programação, o que eu vou fazer? E assim também é na aposentadoria. Porque às vezes você não tem oportunidade, aposentei agora, vida mansa, eu vou viajar, eu vou para o exterior, eu vou para a Disney, eu vou para a praia todos os dias, porque o dinheiro está curto, né? Tudo também envolve gasto. Então, você tem que achar outros prazeres também, que não seja só ficar em casa, mas que te dê alternativas para você estar bem. A gente está feliz o tempo inteiro? Não, nem quando está trabalhando e nem quando aposenta. Mas a gente precisa ter momentos em que a gente saboreie essa felicidade. Às vezes a gente não aprendeu a saborear a felicidade. E saborear os momentos de felicidade é importantíssimo, para que a gente possa aprender a lidar com as adversidades também. O momento que o joelho dói, o momento que muitas vezes é um adoecimento, que pode vir não só na aposentadoria, no momento que a gente está trabalhando. Então, essa relação do homem com o trabalho, ela tem que ser construída ao longo do tempo. Trabalhar é importante, mas tem momentos em que você precisa ficar, sabe, sem fazer nada, pernas para cima. Eu descobri que, né, ao longo desse tempo, nas rodas de conversa, e tem pessoas aqui no hospital, nessas rodas, que não se permitiam ficar com as pernas para cima, porque em casa tinha que estar fazendo sempre alguma coisa, trabalhando. Então, a relação com o trabalho é como se o tempo inteiro a pessoa tivesse para fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. A gente tem que aprender a ser e a estar. Né? Agora eu vou estar nesse momento tranquila, relaxada. É o momento de fazer as minhas unhas que eu fiz ontem para ficar bonita hoje na palestra para vocês. Então, são momentos que a gente tem que curtir para a gente. E isso é um aprendizado, que é a mochila. Se a gente vem de uma família que o trabalho, a gente cresce com essa crença de que o trabalho, que eu só vou estar bem trabalhando. O trabalho é importante, mas você tem que estar bem com você também e com os seus, e aproveitar os momentos felizes. É um exercício, foi o Fernando que perguntou, não é?
Fernanda, eu quero saber se você está exercitando. Depois você me conta, tá? Você está no grupo de PPA? Se você tiver, depois você me conta. Vai vir um feriado aí, apesar que o feriado cai dia 7, né? Então, acho que é um processo reflexivo para você e para nós também, se a gente está tendo momentos felizes e momentos de tranquilidade, sem pensar no trabalho. Mesmo quando a gente chega em casa, porque a gente vai para casa e fica pensando no trabalho. Ai, amanhã tem que fazer isso, a minha diretora Simone vai pedir para eu ir em compras, tem que mandar o PR. Não, você saiu do hospital, tem que desconectar. Isso é importante também. Isso é um carinho com você e com o teu cérebro, com as tuas sinapses. Respondi, Sandra? Sim, Rosângela, está respondido. Eu vou ler aqui mais uma colocação feita pela Miriam Alencar. E depois eu queria que você passasse o próximo slide, depois dessa colocação, pode ser? Sim, o trabalho é uma dádiva de Deus, instituído por Ele há muitos anos. Para mim, ele é sinônimo de vida, mas é essencial equilibrar o trabalho com a vida pessoal e profissional, dedicando-se tempo a todas as áreas importantes. Não podemos viver apenas para o trabalho, deixando a família e os momentos preciosos de lado. Mas é um ciclo e temos que viver o processo da aposentadoria com fé e sabedoria. Isso. Ah, a Regina levantou a mão. Oi, Regina. É isso mesmo que ela falou, né? A gente tem que. A vida é uma dádiva mesmo, então a gente tem que procurar viver da melhor forma possível, né? Com qualidade de vida, com bons momentos e com estratégias quando surgem as adversidades, seja um adoecimento, seja uma situação difícil, né? Para que o medo não paralise. A Regina levantou a mão, não foge não, Regina, faz a pergunta. Você está me assistindo, Regina? Tô sim. Tá, Regina? Tá Oi, tá gostando, me Regina? ouvindo? Estou te ouvindo. O que você quer falar, contribuir, Não, Regina? na verdade, foi uma questão aqui tecnológica, mas eu aproveito a abertura, acho que foi uma sincronicidade aí, né, que a gente... Não, queria primeiro parabenizar, né, eu acho que é o que você traz, as questões de envelhecimento, eu acho que foi bem interessante esse modo de conduzir, de conversar e de trazer de uma forma leve, de uma forma, né, que possa articular com outra, a questão do envelhecimento ativo, né, como uma política mesmo, que a gente possa... que nós temos uma política e cabe a nós, temos uma política e cabe a nós também, né? Essa parte para a gente, cada um ter a responsabilidade. Eu acho essa coisa da nossa responsabilidade também, da gente não terceirizar, né? Isso. E eu acho que a gente precisa aprender a cuidar disso. Eu gostei muito da sua fala, queria só, realmente, mais do que uma pergunta, ficar as reflexões e parabenizar. Obrigada, Regina. Obrigada, viu? Sandra, você pode passar outro slide, por favor? Sim. É isso. Regina e eu estudamos juntas, gente. Você vê que coisa, como esse mundo gira e a gente se encontra, né? Aqui, para que a gente possa trilhar novos caminhos, lembra que eu falei a questão da educação e do aprendizado? A gente precisa ir em busca de conhecimento. Então, não é só o que a Regina fala, o que o doutor Alexandre Kalash fala com muita propriedade, né? O que a Rosângela fala, o que as pessoas que fazem programas de preparação à aposentadoria falam. Aqui, a gente fala da revolução da longevidade. Então, foi uma entrevista que o doutor Alexandre Kalash, um médico, que há muito tempo fala sobre a questão do envelhecimento ativo, sobre a longevidade, ele deu uma entrevista no Café Filosófico e está disponível no YouTube, se alguém quiser assistir, tiver curiosidade, é bem interessante. E também manter saudável e continuar aprendendo, é um blog que fala também sobre a questão da qualidade de vida, da importância da gente ir em busca da saúde. E o livro da Silvia Triboni, que é do Portal de Edições, Sem Conflitos de Interesse, mas é importante também, a gente tem que estar antenado e atento a tudo que tem de literatura, que fala sobre longevidade intencional. E um que eu não acrescentei aí, mas eu gostaria de falar também, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem um trabalho maravilhoso, que fala de cuidados paliativos, mas ela tem um livro também muito interessante, com o tema Para a Vida Toda, Valer a Pena Viver. E aí ela tem uma fala que diz: quando estamos onde nosso coração deseja estar, vivemos uma vida bem vivida. Então, que o nosso coração possa trilhar caminhos e aportar, né,
no lugar que a gente queira estar, se é na praia, que seja na praia, se é em casa, se é fazendo jardinagem, que a gente tem relato de pessoas que curtem jardinagem, querem se dedicar, se é jogando voleibol, que tem a turminha que joga voleibol aqui do Padre Bento e vai para campeonato, se é viajando, se é estando com os familiares, que a gente possa criar estratégias para acomodar os nossos desejos, os nossos sentimentos e viver uma vida longeva com qualidade de vida. Era mais uma vez. Se tiver mais alguma pergunta, estou disponível, Sandra. Não estou te ouvindo, acho que está mudo o seu telefone, seu microfone. Rosângela, eu vou chamar a Alexandra, aqui do Centro de Qualidade de Vida, que ela também quer dar uma palavrinha. Bem-vinda, seja bem-vinda. Alexandra. Oi, Rô, tudo A bem? Alexandra é culpada de tudo, né, Alexandra? Nossa, tô maravilhada aqui, né, com a sua fala que você trouxe desde o começo, uma fala bem leve, bem tranquila, né, de um tema que nem você falou, falar do envelhecimento, a gente já fica assim, né, que a gente está envelhecendo todo dia e a gente não quer ao mesmo tempo, né, mas Pois a é, eu gente... fiz maquiagem para parecer linda para vocês, a Wilma fez aqui, ó, tô bonita. Tá. Eu coloquei umas fotos aí da unidade de vocês, sua aí no chat, para o pessoal apreciar um pouquinho. Eu queria aproveitar também quando você fala um pouquinho da atividade física e falar que, nossa, como é importante, né? E às vezes a gente não dá conta, a gente não dá conta no sentido que não percebe quanto é importante, né? Sim. E você socializou aí uma experiência aí da Simone, e eu vou falar uma minha também, né? Que eu fiquei muito ruim também por questões do ciáticos, que eu acho que a maioria tem, né? Não sabia que dói tanto esse negócio Foi horrível, né? Simone tá balançando a cabeça. Ela também é ciático também, né? E eu só fui melhorar por conta da atividade física. E se eu fico sem fazer, eu fiquei 2 semanas por questões que eu não consegui, começou a doer tudo de novo, Isso né? é isso. E aí, assim, é importante. Às vezes a gente não dá atenção, a gente não quer saber, não tem tempo. E eu achei legal também, quando você fala das possibilidades, né? Tipo, caminhada, fazer dançar, né? Tem gente que é várias coisas que a gente pode fazer, não é só ficar lá na musculação. Eu, pelo menos, não gosto muito Isso disso, né? mesmo. Mas eu acho que isso é importante, né? E, nossa, queria parabenizar vocês enquanto unidade, enquanto programa, e queria trazer essa fala aí também. Isso mesmo. Então, é importante a gente se permitir sair da zona de conforto, como foi dito, né? Antes de ir para essa aula de movimento consciente, eu fui fazer pilates numa aula experimental gratuita. Liguei, agendei, não paguei nada, porque você se inscreve muitas vezes numa atividade, você não sabe se vai gostar. Então, existe a possibilidade, liga, né, negocia com a pessoa do outro lado, eu quero fazer uma aula experimental, porque você não sabe se você vai querer continuar, né? E aí fiz uma aula experimental de Pilates, gostei, mas não era aquilo que eu queria, né? Queria interação com outras pessoas também. E essa aula do movimento consciente me traz exatamente isso, eu interajo com outras pessoas, pessoas mais velhas que eu, e a gente dança, faz exercício, faz alongamento, faz yoga, é muito bacana, 50 minutos para mim, né? Que eu sou a Rosângela, ser humano, ali eu não sou a psicóloga, eu não sou a mãe da Giovana, se fosse o seu José, filha da dona Ana, né? E nem trabalho com a Simone e com a Wilma, eu sou a Rosângela, ser humano, isso é importantíssimo. A gente precisa resgatar esse lugar que na correria do dia a dia fica perdido, se acaba sendo um nome e aí tem um papel, um nome e um papel, um nome e um papel. Em cada momento você está desempenhando um papel. E a sua essência, para que você possa usufruir a sua longevidade da melhor forma possível. É isso que a gente precisa aprender a resgatar. Mais alguma pergunta, Sandra? Não é. Estou olhando aqui o chat, Rosângela, só mais um minutinho. Depois, no último slide, enquanto a Sandra vê, eu vou compartilhar com vocês o meu Instagram. Meu Instagram é privado, porque a gente vê tanta gente hackeando, né? Mas quem quiser mandar solicitação de amizade, se identifica que participou da reunião do PPA e eu aceito vocês, se vocês forem legaizinhos, tá? Tô brincando. E aí eu sempre procuro postar alguma coisa relacionado
a questão psicológica, alguma coisa que eu acho interessante. E esse vídeo que eu comentei com vocês, dessa apresentadora da Gazeta, eu vou postar, eu vou mandar para a Alexandra, e se ela achar interessante, aí ela posta no grupo. Achei muito interessante, trata a questão, que lugar, né, da gente se colocar no lugar da pessoa que está envelhecendo e que vai perdendo as potencialidades do seu corpo, esse dinamismo, muitas vezes, que a gente não se dá conta. Mais perguntas, Sandra? Não, Rosângela, eu acho que tem só os comentários que lá no comecinho você tinha pedido para as pessoas colocarem, né? Uhum. Mas as perguntas foram todas respondidas. Ótimo, eu vi que tem muita reflexão, né? Isso. Muita reflexão. Não imaginei que seria tão complicado, a questão do envelhecimento, cuidar da saúde é fundamental para uma aposentadoria com qualidade de vida, pensar na gente, ótimo para refletir no após, e acho que o papel dessa palestra, dessa semana, é exatamente isso, levar as pessoas a refletirem sobre o momento em que elas estão. E aqui eu vou ler o da Malu também, ó. Estou encantada com todas as informações. Temos sim que refletir e aplicar todas essas informações para um bom desenvolvimento interior. É a essência de cada um mesmo. Aqui, ó, minha colega, estou preparando, faltam 2 anos, mas eu estou planejando o que farei até lá e após a aposentadoria. Isso, estratégia é importante. E o pessoal da DRS fala também, tem o Mindfulness lá. Aqui também a gente tem o Reiki, que é feito no SESMIT, e a acupuntura também, e eles têm aromaterapia. Por quê? Mais uma vez eu volto a falar, o profissional cuida de saúde, cuida de todo mundo, e não cuida de si, só quando adoece. Então, a unidade oferecer esses serviços, né, essas práticas integrativas do Reiki, da acupuntura, aromaterapia, que são estimuladas também pela nossa secretaria, é importante também, tá? Sandra, passa o último slide, por favor. Marli, quer falar alguma coisa? Você entrou na tela? Sim, quero falar. Você colocou agora sobre as práticas integrativas. Eu coloco a todos que nós temos um projeto aqui no Centro de Qualidade de Vida que se chama Sala de Cuidados. Esse projeto de sala de cuidados é cuidar de quem cuida. Esse é nosso objetivo principal. Além de práticas integrativas que são colocadas nessa sala de cuidados, nós temos uma escuta terapêutica com psicólogas. Nós estamos ampliando esse projeto para outras unidades e caso alguma unidade aqui presente estiver interessada, nos procure, porque nós temos uma parceria com a Escola de Saúde Pública do CEFOR, que nós damos a capacitação de auriculoterapia para que seja aberto essas salas de cuidado nas unidades. Vários profissionais foram capacitados para a auriculoterapia, eles vêm, fazem estágio aqui, atendendo essa população aqui desse quadrilátero, e muitos saem satisfeitos com essa ação aqui, muitos já são de uma idade avançada, já em preparação para aposentadoria, pessoas acometidas de doenças físicas, também psicológicas, e são atendidas. Então, assim, se alguém tiver interessado, entre em contato conosco. Ótimo, excelente. Aqui também a gente tem o programa Linha de Cuidados. Então, de terça e quinta-feira eu faço atendimento, acolhimento psicológico também lá no Nesnet, que é importante, né? As pessoas falarem das suas mazelas e criar estratégias, sobretudo, para enfrentar os momentos de adversidade. Aqui, eu achei uma fala interessante também. Nós começamos a colocar esse conceito, sim, precisamos pensar desde agora. Inserir na rotina pequenas coisas que desejamos, é isso mesmo, pensar para você. Aula de dança, cinema, ir subindo os degraus, não só o elevador, né? Fazer uma viagem desejada e por aí vai, tem muita coisa. Aqui, nesse lugar onde colocou, em Franca, eles têm muitas questões financeiras, eu acho que não é só aí, né? O custo de vida está super alto, se a gente não se organizar financeiramente, e o PROCON trouxe isso, tudo vira uma bola de neve. Então, é importante, o PROCON está sempre disponível, é só mandar e-mail, agendar, que eles fazem tanto online quanto presencial. A palestra de ontem, para poder orientar os servidores. E eu deixo com vocês aí os meus contatos. Então, o meu e-mail, o e-mail corporativo, né, e do Núcleo de Desenvolvimento, os meus WhatsApps,
e o meu Instagram, para que a gente possa, em outra oportunidade, quem sabe, vocês não me convidam aí para ir passear em Franca, ministrar uma palestra online, estou aberta, né? Porque é só assim que a gente cresce, a gente não faz nada sozinho, a gente está sempre integrado com outras pessoas. Esse é o bacana da vida, a gente ensina, mas a gente aprende o tempo inteiro também, se a gente tiver humildade e disponibilidade. Agradecer mais uma vez a Coordenadoria de Recursos Humanos, a Alexandra, toda a equipe do Centro de Qualidade de Vida, as minhas gestoras, a equipe do desenvolvimento, as pessoas que deixaram o trabalho, estão aqui na salinha do lado me tietando, que eu estou adorando, meu momento de estrela, e gratidão mais uma vez. Obrigada, viu, gente? Rosângela, nós queremos agradecer. Palmas, querido, são os fofos. Rosângela, nós gostaríamos de agradecer pela sua excelente participação e a todos que estiveram aqui conosco nessa conversa. Já deixar o convite para amanhã, que é o encerramento da semana, que será uma conversa com a participação dos palestrantes, de todos os servidores. Será um momento de troca, reflexão e compartilhamento sobre os aprendizados dessa semana e as diversas possibilidades de se preparar para o futuro com consciência, planejamento e novos propósitos. Fica aqui o nosso agradecimento. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez, gente. Obrigada, Alexandra. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Até. Yeah, work.